Fala galera, terminou no Maracanã, Flamengo 2, Inter 1. Falar um pouco do jogo, sobre as polêmicas do jogo, né? Os duelos táticos entre os dois treinadores, né? E entre os times de uma forma geral. Começando pelo começo do jogo, obviamente, o Internacional começou na sua proposta, que sempre fez nesse campeonato inteiro, desde quando o Abel assumiu, que é pressionar o time adversário. Durante 15, 20 minutos eles fazem isso para conseguir o gol, e é preponderante o Inter começar ganhando os jogos pela sua qualidade de organização defensiva do time do Inter, né? Então por isso que eles buscam sempre esse gol rápido, e é o que eles vêm fazendo e sempre fizeram aí nesse campeonato, com essa sequência de vitórias, achar um gol, né? Achar entre aspas, né? Conseguir um gol no começo do jogo, para depois se retrair e sair no contra-ataque com excelentes jogadores, né? Como o Yuri Alberto, muito forte fisicamente, Patrick, Edenilson, né? O Caio pelo lado direito. Então é um time que joga em transição, né? Baixando as linhas e saindo em contra-ataque, mas começa os jogos marcando lá em cima do time adversário. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi o primeiro tempo onde o Inter tentou sufocar o Flamengo lá na frente. O Flamengo, sem o Ilharão, perde muito essa qualidade de saída de jogo, né? Que eu acho que o Flamengo teria muito mais facilidade para jogar contra o Inter, principalmente nesses momentos que o Inter estaria pressionando o Flamengo, com o Ilharão em campo, né? Teve a fatalidade dele machucar o dedão do pé ali, o dedo do pé, né? Não foi nem o dedão, foi o dedo do pé. E acabou que ele não jogou esse jogo, mas seria fundamental, principalmente nesse início. O Flamengo, com a pressão do Inter, quando o Inter tinha a bola, recuou muito essas linhas, dando muito essa intermediária para esse cruzamento sair dos pés de Moisés, do Patrick, ou do outro lado ali pelo Caio ou pelo Rodinei. E numa jogada dessa, o Flamengo até conseguiu sair a bola, conseguiu ter lances contra Tava conseguindo ter muita posse de bola para cima do Inter, mas numa jogada dessa, um cruzamento que não foi da linha de fundo, foi ali da intermediária. O Yuri Alberto é muito bom nesse facão, ele fez o facão. O Gustavo Henrique sentiu que ele ia chegar na bola muito inteiro, puxou a camisa, uma falha grotesca num jogo tão importante. E é como eu venho falando há muito tempo, não adianta o Gustavo Henrique jogar bem vários jogos, não sei o quê, e falhar no momento decisivo. Ele já falhou nas oitavas de final da Libertadores. Ele vem falhando diversos jogos importantes, chave, né, para o time do Flamengo, e mais uma vez falhou. Só que não comprometeu por uma questão que eu vou falar mais para frente. Mas aí teve essa jogada, cruzamento, o Yuri Alberto fez o facão, se antecipou ao Gustavo Henrique, o atacante antecipando o zagueiro, meio gol, ele puxou a camisa, pênalti muito bem marcado pelo juiz, o Klaus, e 1-0 Inter, gol do Edenilson. Quando o Inter faz 1-0, isso também já é característico, sempre foi assim no time do Inter, o Inter recua as linhas de marcação e fica com contra-ataque, esperando que a outra equipe saia, né, e deixe espaço lá na frente para ele botar os três caras para correr. Foi o que o Abel tentou fazer a vida inteira quando na passagem do Flamengo com ele, mas ele não tinha jogadores para fazer isso, né? A característica do elenco do Flamengo não permitia o Abel fazer dessa forma, e a característica dos jogadores do Inter permite ele jogar dessa forma, e o Abel é especialista. Lembrando que o Abel, com todos os defeitos que eu acho que ele tem, não representa aquilo que eu penso de futebol. O que ele pensa de futebol não representa o que eu penso de futebol, mas a gente nunca pode tirar o mérito dele, porque ele é campeão do mundo, ele é campeão da Libertadores, ele tem um currículo extenso de títulos. Então não dá para você simplesmente falar assim, não, o Abel não presta. Então, talvez ele não se adaptaria, não se adaptou e não saiba fazer o estilo de jogo que o Flamengo precisava no momento e que a torcida do Flamengo estava exigindo no momento, né? Isso falando só da passagem dele no Flamengo. A passagem no Cruzeiro e no Vasco, a gente já vai para uma outra situação de vestiário comprometido, time limitado, né? Então, ao contrário do que muita gente diz, o Abel, não acho que o Abel é um treinador ultrapassado. Ele tem um formato de pensar o jogo que eu não consigo enxergar que tenha muito vida útil aí por muito tempo durante
quando tudo voltar ao normal, nas condições físicas normais dos jogadores, eu acho que esse modelo de jogo não vai se encaixar. Um campeonato de exceção, de pandemia, talvez seja por isso que eles tendo esse êxito. E se você pegar e olhar no mundo afora, times que estão jogando reativamente estão tendo algum certo tipo de êxito nos campeonatos pelo mundo afora. Mas, voltando ao jogo, o Flamengo continuou, entre aspas, confortável na partida, com posse de bola, tentando amassar o Inter, né? E o Flamengo chega no seu gol do Arrascaeta, numa jogada de muita força e muita velocidade do Bruno Henrique, que tem méritos, né? Já o Rodinei estava vindo muito bem marcando o Bruno Henrique, até por se conhecer, treinaram junto durante muito tempo, né? E você já via que o Rodinei estava se colocando de lado em algumas situações, já antecipando, sabendo o que o Bruno Henrique quando ele iria botar a bola no fundo, quando ele iria trazer para o meio, né? E num descuido do Rodinei ali, o Bruno Henrique escapa, rola a bola para trás, e o Arrascaeta, com a presença, né, para mim, um craque do jogo, vou falar mais dele mais pra frente no vídeo, faz o gol de empate. E aí tem um momento que é assim, beleza, os dois times estão jogando cada um em sua proposta, muito, muito característico cada um na sua proposta, e os dois times não necessariamente estavam jogando mal, estavam jogando ok, os dois times estavam jogando bem, e estava um jogo muito equilibrado ali. Acaba o primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, o Inter volta a tentar marcar o Flamengo lá na frente. Volta a tentar marcar lá na frente. Só que o Flamengo conseguiu sair melhor dessa marcação, principalmente com uma movimentação específica do Felipe Luiz. Ao invés de ficar guardando um pouco mais posição lá e fazendo a saída de bola com a saída de 3, né? E ele participando dessa saída de 3, ele começou a andar um pouco mais na diagonal, e você vê no lance que o Rodinei é expulso, o Felipe Luiz está fazendo uma jogada mais aguda do que ele não fez no primeiro tempo, e ele pega essa bola, se antecipa ao Rodinei, e o Rodinei faz uma falta que, na minha visão, era para amarelo. O Rodinei visa a bola, ele não tira o pé do chão em nenhum momento, né? E faz uma falta. Eu não sou árbitro, até gostaria que os amigos que fossem árbitro aí comentassem o que acharam do lance da expulsão do Rodinei, se dariam vermelho, se dariam amarelo apenas, se não dariam nada, enfim, fiquem à vontade para comentar aí, mas eu teria dado falta e amarelo no Rodinei. A gente sabe do caráter do Rodinei, a gente sabe que ele jamais iria entrar para quebrar o Felipe Luiz, sendo do Flamengo e sendo amigo de todos esses jogadores, né? Depois uma entrevista do Rodrigo Dourado falando que os próprios jogadores do Flamengo não reclamaram, faltou sensibilidade, e a minha grande crítica ao VAR é essa, a falta de sensibilidade que se tem dentro de uma cabine. Porque às vezes você pode olhar num lance dentro de uma cabine, no ar-condicionado, e realmente, de repente, achar que foi para vermelho aquela situação. Mas o árbitro, ele não só tem a visão ali à disposição dele, ele tem a visão, ele tem o ouvido, ele tem toda a experiência porra, como é que foi o som desse impacto, como é que foi a reação dos jogadores ali ao redor. Isso tudo tem que ser considerado, e a decisão de campo, ela tem que ser, não, achamos para vermelho, mas o Klaus, que é o melhor árbitro do Brasil, né? É o melhor árbitro do Brasil, mas faltou para ele um pouco mais de sensibilidade, falar assim, porra, eu tava ali dentro, ninguém reclamou, vida que segue, beleza, obrigado pela recomendação, mas vamos para amarelo, e foi. Acabou. Não era para vermelho na minha visão, e eu acho que faltou personalidade ao Klaus de falar assim, não foi para vermelho, eu tava ali, ninguém reclamou, eu tava aqui. Não é só o fato de ninguém reclamar, tá? Mas é tipo assim, um conjunto de coisas que acabam tendo peso na decisão do árbitro, tem que ter peso na decisão do árbitro, né? Então, para mim, não foi, e essa expulsão foi determinante para o resto do jogo. Logo em seguida que tem a expulsão, o Rogério Ceni, ao contrário do que o Júnior falou na transmissão pela Globo, eu não achei precipitado, eu acho que foi correta a retirada, talvez não tivesse retirado o Isla, mas entendo ele ter retirado o Isla, botou o Pedro ali, deu uma bola longa pro Flamengo, né? E o Flamengo, era a hora do Flamengo amassar, mas aí eu acho que aí entra o erro do Rogério Ceni. Para mim, o erro não foi na substituição. O erro do Rogério Ceni, na minha visão, foi ter recuado as linhas para ter campo para contra-atacar. Mas você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, não são dois jogadores de velocidade.
Você não tem jogador de velocidade. Nesse momento, o Everton Ribeiro estava até fazendo mais um lateral direito ali, né? Quem estava pelo lado ali era o Gabigol, que tem uma velocidade sim. Mas não vejo como, ainda mais o lado esquerdo do Inter sendo muito forte com o Patrick, eu não via como dar certo você recuando as linhas. Sim, se o Flamengo avançasse as linhas e pressionasse lá na frente, eu acho que o volume do jogo do Flamengo seria maior, ainda o Flamengo poderia ter feito mais gols, né? Mas o Flamengo continua baixando as linhas e tentando jogar em transição, e o jogo muda, né? O jogo muda. O Inter, que a gente esperou que fosse fazer um jogo de transição o jogo inteiro, não. O Flamengo passa a fazer um jogo de transição. O Flamengo não sabe muito bem fazer esse jogo de transição, não tem jogadores para fazer essa característica de jogo de transição, e o Flamengo começa a sofrer, né? E o Inter, mesmo com a menos, continua em cima do Flamengo, martelando o Flamengo. Poderia achar um gol, aquela bola bandida, né? Poderia achar um gol a qualquer momento que complicaria demais a vida do Flamengo, se tivessem achado um empate o time do Inter. E o Flamengo consegue um gol graças, não teve dedo de técnico, não teve, na minha visão, tá? Não teve nada, graças à genialidade do Arrascaeta. O Arrascaeta é um deboche, como diria o João Guilherme. Ele pega a bola, ele começa a jogada, ele pega essa bola, ele dá um passe com nojo pro Gabigol. O Gabigol só tem o trabalho de empurrar para a rede. E o Flamengo faz 2-1 e recua ainda mais as linhas. Tem a lesão do Diego e do Rodrigo Caio. Achei que foi, não sei se foi por lesão, porque o Diego sai com a mão atrás na posterior ali da coxa ali, mas se foi por lesão foi sorte, se não foi mérito do Rogério Ceni, porque o João Gomes ele deu um equilíbrio defensivo ali no meio ali e conseguiu roubar muita bola ali que o Flamengo não estava roubando. Ele tem muita imposição física ali contra esse time do Inter, que populou o meio campo ali com as mexidas do Abel. Então o João Gomes foi fundamental, a entrada do João Gomes nesse jogo. Agora eu não entendo o porquê do João Lucas. Eu não entendo. O Mateuzinho é 70 vezes, é 180 vezes mais jogador do que o João Lucas. Ah, mas o João Lucas defende melhor. Quem disse? O João Lucas todo perdido ali. O Patrick fez um calor nele ali, Porra, ele não via o Patrick. Desde quando que o João Lucas é melhor? É alguma coisa que o Mateuzinho, gente? É um absurdo o Mateuzinho sentar no banco pro João Lucas. É um absurdo, não tem outra palavra. Mas mesmo assim, o Rogério botou o João Lucas e o Pedro começou a ter dificuldade na marcação. O Klaus não estava marcando as faltas, né? Então os caras estavam abraçando muito o Pedro estava, de certa forma, também estava se usufruindo isso, também puxando, e ficou aquela guerra ali até o Pedro se adaptar. Demorou um tempo, mas aí o Flamengo começou a encaixar alguns contra-ataques. E surge o gol do Pedro, o terceiro gol, 3-1 Flamengo. E aí a torcida do Flamengo, ufa, né? Baixou a bola aí, vamos ver que bicho vai dar agora. Mas foi anulado. E na minha visão, mais um lance de VAR muito mal anulado e que ignorou a decisão que foi feita no campo ali. Da mesma forma como foi o Rodinei, no lance do Rodinei, foi ignorado a experiência, a sensibilidade, a visão, tudo que aconteceu ali, naquele momento ali do jogo. Então, acho que o VAR tem que se intrometer, tem que intervir. Realmente, eu acho que são lances que precisam ser revistos, mas tem que intervir, chamar o árbitro quando tiver muita certeza. E na minha visão, não foi lance para vermelho do Rodinei, e muito menos foi falta do Pedro no jogador do Inter. E aí, mais um erro da arbitragem, que eu não consigo enxergar dentro desse universo da CBF como ok, como normal você ter uma arbitragem amadora dentro de um esporte tão profissional que é o futebol, que envolve tanto dinheiro. O prejuízo de um gol anulado para o Flamengo e de uma expulsão para o Inter é um prejuízo milionário. O dinheiro é muito dinheiro que qualquer um desses dois times, caso não seja campeão, vão deixar de ganhar. É um absurdo ter uma arbitragem amadora. Por melhor que o Klaus seja, é o melhor árbitro do Brasil. Vem de jogos ruins, na minha visão. Ele fez um jogo ruim, apitando até o próprio jogo do Flamengo. E depois para mim, fez mais um jogo ruim, que ele intercedeu em 2 lances capitais, um para cada lado. 2 lances capitais que realmente ele errou junto com o VAR, é uma equipe, né? Errou junto com o VAR, sucumbiu às suas convicções dentro de campo para uma convicção do VAR ali na cabine com ar-condicionado. E
comprometeu muito o jogo. Lógico que vai ter uma retórica vinda do Sul ali pela parte do Inter, que foi roubado, a expulsão do Rodinei é um absurdo. Concordo que foi um absurdo. Concordo que foi um absurdo a expulsão, assim como eu concordo que foi um absurdo a anulação do terceiro gol do Pedro. O jogo estava equilibrado antes da expulsão do Rodinei e concordo que a expulsão do Rodinei teve papel fundamental na vitória do Flamengo. Mas discordo que a expulsão do Rodinei tenha papel fundamental caso o Flamengo seja campeão na quinta-feira que vem, tendo em vista que o Flamengo remou, depois de patinar muito tempo no Brasileiro, conseguiu remar e conseguiu chegar na última rodada, dependendo apenas dele, que é um perigo para o Flamengo, dependendo apenas dele no jogo contra o São Paulo. O Inter tá vivo, tá muito vivo no campeonato, não acho que vai baixar a cabeça, o Abel não vai deixar esse time baixar a cabeça, né? Lógico que vai ter o baque, porque agora eles vão ter que ser campeão em cima do insucesso do outro time, né? No caso do Flamengo. E o Flamengo tem que ter muita personalidade, muita inteligência no jogo contra o São Paulo. Caso o São Paulo vença e o Fluminense perca nessa rodada, talvez o São Paulo já chegue garantido na fase de grupos, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo pelo seguinte fato. O tricolor, o São Paulino, não vai querer que o Rogério Ceni seja campeão no Morumbi por outro time que não seja São Paulo, né? Então acho que o São Paulo vai vir com força máxima, dando a vida, e no outro lado, no jogo de Inter e Corinthians, vai pegar um Corinthians que já não tem chance de mais nada, não tem chance de Libertadores, e, né, talvez aí nem entre com o time titular. Então o Flamengo tem que focar bastante em fazer a sua parte. Tem mais uma final agora, quinta-feira. Vamos ver como é que vai ser o desgaste psicológico desse time aí. O desgaste físico, né? Vários jogadores saindo com dores aí. E vamos ver. Agora é guerra. Quinta-feira tem mais uma final do Flamengo. O campeonato não acabou. Vi muito jogador do Flamengo ali comemorando, chorando, mas o campeonato ainda não acabou. E é isso. Uma nota aqui para os jogadores: o Arrascaeta é um deboche, um monstro. O Pedro é outro monstro. O Gabigol é outro monstro. Bruno Henrique é muito monstro. Só que ele não pode perder o gol que ele perdeu, né? Ele simplesmente não pode. Tinha que ter uma cláusula no contrato desses caras. Falar assim: pô, irmão, tá bom, perdeu esse gol aqui, beleza. Vai tomar uma multinha aqui por gols inacreditáveis que esses caras perdem. É um absurdo o Bruno Henrique perder aquele gol. Tinha que tomar uma multa, né, por perder aquele gol ali. E a nota triste aí é o Everton Ribeiro, que na minha visão não fez um bom jogo. Se escondeu em vários momentos do jogo. Tomou decisões erradas em vários momentos do jogo. E torcer muito para o Flamengo efetuar a contratação do Rafinha, porque o Isla, infelizmente, não vejo mais futuro do Isla no Flamengo, com a camisa do Flamengo. Acho que o Flamengo deveria vender ou emprestar, porque infelizmente o Isla não tem futebol para ocupar aquela lateral direita ali, principalmente vindo para substituir o Rafinha, né? Pode ser que o Rafinha chegue também não jogue nada, mas a imagem que a gente tem no Rafinha e o que o Isla tá entregando na lateral direita, de repente até o Mateuzinho entregaria mais. Então valeu, rapaziada, um grande abraço e até quinta-feira. Quinta-feira eu tô aqui de volta aí se o Rogério Ceni for campeão com Gustavo Henrique jogando de titular, eu vou fazer um vídeo aqui com a duração de 1 minuto só batendo palma pro Rogério Ceni, porque ele vai ter chegado próximo ao milagre. Valeu, rapaziada, um abraço.